Saudações, eu sou o professor Hermeson Cassiano e hoje vamos falar de 10 erros e mitos de quem cultiva rosas do deserto. Mas antes de mais nada, como sempre, peço a você aí que gosta do canal, que clique aqui no botão de se inscrever. Inscreva-se aqui no canal e nos ajude aí a aumentar cada vez mais aqui o nosso número de inscritos. E quanto maior o número de inscritos, mais gente os vídeos podem alcançar e os conhecimentos compartilhados aqui podem ajudar cada vez um maior número de pessoas. Também curta e compartilhe os vídeos que você assiste aqui e também nos siga no Instagram que está aqui embaixo. Então, sem rodeios, vamos falar sobre 10 erros aí, equívocos ou mitos, crenças que as pessoas têm sobre o cultivo de rosas do deserto. O primeiro deles é água de menos. Muita gente acha porque as plantas são chamadas de rosas do deserto, elas não precisam de água. Na verdade, elas precisam sim de água. Principalmente se você vive no Nordeste, como eu, ou no Norte, um local muito quente, tá, a maior parte do ano. Então você precisa ter regas regulares da sua rosa do deserto. Essa rega ela vai variar de acordo com a região do país onde você vive. Então, se você vive em um local onde a temperatura é mais amena, você vai ter que regar menos vezes. Se você vive em um local onde a temperatura é mais quente, você vai regar mais vezes. Mas o fato é, você precisa regar a sua rosa do deserto de acordo com as necessidades dela e de acordo com o clima onde você vive, porque senão o caudex dela vai ficar murcho e ela pode vir a ter problemas. Então muita gente acaba dando água de menos para a sua rosa do deserto por achar que é uma planta de deserto e não precisa de água. Precisa sim, inclusive para engordar o caudex das suas mudinhas ou da sua planta adulta, ela precisa muito de água, porque é justamente a água que preenche as células dos tecidos internos da sua planta e faz com que ela fique gordinha, como tanta gente gosta. O segundo erro é justamente o oposto do primeiro: água demais. Da mesma forma, você deve observar qual é a necessidade da sua planta no clima onde você vive aí. Tá? Então, a dica que eu sempre falo aqui é você observar o substrato. Se aquele substrato tem algum sinal de umidade, e não falo isso só em cima, você tem que cavar um pouco ali o substrato e verificar. E aí, se tiver algum sinal de umidade, você não precisa fazer rega. E quando aquele substrato estiver totalmente seco, sem nenhum sinal de umidade, você tem que fazer a rega da sua rosa do deserto. E com o tempo você vai pegando esse ritmo, você vai vendo, se habituando às necessidades das suas plantas, você vai aí estabelecendo um número padrão de regas de acordo com a região onde você vive. Então não adianta perguntar para ninguém quantas vezes você deve regar a sua rosa do deserto. Vai depender do clima da sua região. O terceiro erro, na verdade é um mito, é fazer a poda em meses sem R. Isso é um mito, é uma balela, isso não existe, até porque o Brasil é um país de tamanho continental, de dimensões continentais. Então o clima no Brasil varia muito. O pessoal que fala sobre a poda em meses sem R, fala que nesses meses sem R não há chuva, ou são meses sem chuva. Isso não é verdade. Então há períodos de seca e estiagem ao longo de todos os estados brasileiros e esses períodos variam ao longo do ano a depender da região onde você vive. Então existem muitos estados por aí nos quais em meses sem R você tem chuva, então não é interessante você fazer a poda nesses períodos. Então o que vai definir a época ideal para você fazer a poda da sua rosa do deserto não é a letra do mês, mas o clima da sua região. Então você deve fazer sempre essa poda de preferência em meses mais quentes, sem chuva. E mesmo em período de chuva, você pode fazer essa poda desde que você consiga abrigar aquela planta em um local de modo que ela não tome chuva depois que ela passe por esse procedimento de poda. Então isso não tem nada a ver com a letra R no mês, mas sim com o clima da sua região. Faça a poda sempre quando o clima for quente e de preferência sem chuvas, e isso vai variar ao longo aí de todo o nosso país aí, que é gigante. Mito número 4, que na verdade não chega a ser um mito, é a influência da lua para a poda. Muita gente também espera a lua crescente para fazer a poda, ou outras fases da lua para germinar suas sementes e fazer outros procedimentos nas suas plantas. É um fato que o campo gravitacional da lua influencia
muitos aspectos aqui do nosso planeta, como as marés, influencia também realmente o crescimento dos vegetais. Mas essa influência no crescimento das rosas do deserto não é uma influência significativa. Então, se você quiser fazer a poda de sua rosa do deserto em lua nova, em lua cheia e qualquer lua que não seja a lua crescente, não há problema. Pode fazer, faça a sua poda, aquela rosa do deserto ela vai se recuperar normalmente, independente da fase da lua a qual você está fazendo aquele procedimento. Então isso é mais para uma crendice do que um fato científico. Então, apesar de realmente as fases da lua influenciarem o movimento dos líquidos da seiva dentro dos tecidos das plantas, essa influência para a poda não é significativa. Então você pode fazer a poda de sua rosa do deserto em qualquer fase da lua sem problema algum. Mito número 5. Tiamina, a famosa vitamina B1. Inclusive eu mesmo no início eu utilizava a vitamina B1 no cultivo das minhas plantas e a partir dos experimentos que eu fiz aqui eu vi que realmente não há uma influência significativa também para o enraizamento. Então muita gente fala que a vitamina B1 funciona como um hormônio enraizador. Isso não é verdade, né? Ela não é um hormônio e também não vai influenciar significativamente no enraizamento das suas plantas ou das suas mudas, tá? Então muita gente utiliza sempre a tiamina, a vitamina B1 no enraizamento, como se isso estimulasse drasticamente o enraizamento de suas plantas, e isso não é verdade. Essa vitamina B1 não apresenta influência significativa detectada nos experimentos que eu fiz, então ao longo de anos aqui cultivando. Então você não precisa utilizar a vitamina B1, a famosa tiamina, nas suas rosas do deserto para fazer com que elas enraizem. O pessoal utiliza também no enraizamento de galhos. Não precisa. Experimenta fazer o enraizamento de galhos aí em areia grossa, só colocando água mesmo, normal, e você vai ter o mesmo sucesso. E a tiamina não vai influenciar nisso. Então não precisa utilizar a vitamina B1 nas suas rosas do deserto. Sexto erro que o pessoal comete no cultivo de rosas do deserto é a adubação em excesso ou adubação escassa. Então você deve sim fazer um regime regular de adubação nas suas rosas do deserto de acordo com o adubo que você utiliza. Existem vários adubos disponíveis no mercado, inclusive também os adubos orgânicos, naturais, com materiais que você tem na sua casa. Eu já falei de alguns deles aqui no canal. Então vai depender muito do tipo de adubo que você utiliza. Geralmente os adubos químicos, aqueles fabricados, você tem na embalagem a indicação de uso, né, a periodicidade de uso para as plantas de acordo com o porte do tamanho da planta ou o tamanho do vaso onde ela está. E isso vai variar de um tipo de adubo para outro. Mas a regra é a seguinte: você deve ter estabelecido para as suas plantas um padrão de periodicidade de acordo com o adubo que você escolheu. Você não pode deixar de adubar suas plantas. Então, para que elas produzam flores sempre e cresçam bem, saudáveis, inclusive sejam mais fortes para resistir a determinadas pragas, a adubação deve estar em dia. E sempre que você for fazer a adubação, se tiver que errar na quantidade, erre para menos, nunca para mais. Porque a adubação em excesso vai saturar o substrato e isso pode causar danos nas suas plantas. Inclusive esses danos podem se manifestar através de sintomas nas folhas ou na produção de flores, tá? Então muitas plantas inclusive apresentam queimaduras nas folhas ou queimaduras nas raízes, resultado do adubo em excesso que você colocou ali no substrato, saturando aquele substrato. Então sempre que você estiver fazer a adubação da sua rosa do deserto, faça uma adubação aí começando com um pouquinho. Se você tiver dúvida sobre a quantidade, você pode ir aumentando gradativamente ao longo do tempo a quantidade de adubo que você utiliza. Sétimo erro no cultivo de rosas do deserto: substrato pouco drenante. Se você tem uma planta, quando você rega ela, a água fica empoçada ali no substrato, demora para descer, aquele substrato não é ideal para sua rosa do deserto e ela é uma grande candidata a ter problemas de apodrecimento de raiz no futuro. Então o substrato ele tem que ser bem drenante, a água tem que escoar facilmente por ele. E uma coisa que eu tenho observado bem é que você diminuindo a quantidade de matéria orgânica do substrato e aumentando a quantidade de matéria inorgânica, pedriscos, areia grossa, as rosas do deserto elas têm se adaptado melhor e têm menos chances de desenvolver podridão de raiz.
Então o substrato ele tem que ser bem drenante e existem várias estratégias para isso. Carvão moído, pedriscos, areia grossa de construção, casca de pinos e por aí vai. Então você deve sempre pensar na drenagem do substrato onde sua planta vai se desenvolver. Esse substrato ele tem que ser bem drenante, de modo que a água, assim que ela cai em cima, ela rapidamente penetre e saia por baixo nos buraquinhos do vaso da sua rosa do deserto. Oitavo equívoco no cultivo de rosas do deserto: não inspecionar as suas plantas. Muitas pragas e outros problemas em rosas do deserto começam de forma silenciosa. Eles vão aparecendo, vão tomando conta da planta e aí quando você vê, já o estrago já está feito. Então você deve sempre inspecionar diariamente as suas rosas do deserto. Acorda ali de manhã, toma um café e vai ali olhar as suas plantas, olha debaixo das folhas, olha como é que está o caudex delas, dá uma olhada geral, vê se detecta algum tipo de lesão, algum tipo de problema que possa significar algo mais grave. Essa inspeção diária é fundamental para que você detecte problemas no início e consiga aplicar o remédio para aquele problema e impedir que ele tome conta de suas plantas e cause dor de cabeça aí para você. Não inspecionar as rosas do deserto diariamente é um erro que muita gente comete e muitas pragas em pouco tempo conseguem tomar conta de sua planta. Então você deve todo dia dar uma olhadinha nas suas plantas e ver se há algum sinal de problemas nelas. Equívoco número 9 no cultivo de rosas do deserto: não trocar o vaso. Então, à medida que as suas plantas vão crescendo, desenvolvendo a raiz, que você depois vai querer fazer um levantamento para deixar aquele caudex bonito, vistoso, então o espaço dentro do vaso vai se tornando menor. E as raízes, muitas vezes, elas vão entupir aqueles buraquinhos por onde a água é drenada nos vasos da sua rosa do deserto. Entupindo esses buracos de drenagem, diminuindo, e aí a água vai começar a empoçar. E se você não observar o período certo para fazer a troca do vaso das suas rosas do deserto, ou seja, aquela rosa do deserto está ficando grande demais e o vaso está ficando pequeno demais para ela pode vir a ter problemas. Então você deve observar aquelas plantas que precisam fazer a troca de vasos. Se você não fizer a troca desse vaso, vai chegar um momento que ou o vaso vai quebrar, ou as raízes vão entupir os buraquinhos de drenagem. Enfim, pode ser um problema menos grave ou pode ser um problema mais grave, incluindo aí o famoso apodrecimento de raiz. Tá? Então você deve sempre observar suas plantas e detectar quais são aquelas que estão precisando trocar o vaso. Então a troca de vaso é fundamental para a saúde das suas plantas. 10º e último erro no cultivo de rosas do deserto: fazer a poda no inverno. Se você vive em uma região do país onde você tem aquele inverno frio com temperaturas muito baixas, você não deve nunca, jamais fazer poda nesses períodos, pois a planta no inverno, no frio, ela vai entrar em um estado de dormência, seu metabolismo cai drasticamente. Provavelmente ela não vai produzir flores durante esse período. O crescimento também vai ficar praticamente estagnado. E se você fizer poda nesse período, ou ela vai demorar muito tempo para se recuperar, ou pode ter algum tipo de problema. Então não faça, na verdade, nenhum procedimento no inverno frio aí na sua região. Se você vive em uma região fria, não faça nenhum tipo de semeadura, não plante sementes, não faça nenhum tipo de poda, nenhum levantamento de caudex. Deixe a sua rosa do deserto protegida e espere o período quente para fazer qualquer intervenção nela. E é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de clicar no botão aí de se inscrever, curta e compartilhe os vídeos que você assiste aqui e nos siga no Instagram que está aqui embaixo. Até a próxima, tchau, tchau.